Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje resolveremos dois exercícios da apostila de intensivo de revisão de vocês aí do material da etapa, tá bom? Então, eu não vou falar a página, pois as questões estão em ordem numérica, então a gente vai direto para as questões em relação ao seu número, tá bom? Questão 172, questãozinha FUVEST, pessoal, olha só. A figura obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Então você tem uma figura, como se fosse uma foto de partículas carregadas em movimento. Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo de hélio, 6,2, em repouso, um elétron E e um isótopo de lítio, 6,3, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear no instante do decaimento representadas em escala pelas setas. Uma terceira partícula denominada antineutrino, tem carga zero, é também produzida nesse processo. Então você tem o hélio decaindo, se tornando lítio, mas ele emite aí o elétron e o antineutrino. Então a nuvem está aqui e a representação é a seguinte: o lítio, após o decaimento, vai para um lado, ó, o vetor quantidade de movimento do lítio está aqui, o vetor quantidade de movimento do elétron está aqui, e olha a pergunta dele. O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino é qual? Perceba. O que ele fala para a gente aqui é que o núcleo de hélio, aqui ó, ele estava em repouso. Ele afirma isso aqui para a gente, ó, o hélio estava em repouso. Tá. Lembrando, pessoal, quantidade de movimento é m vezes v. Se o cara fala para mim que o cara está em repouso, a velocidade é zero, logo a quantidade de movimento também é zero. Então, eu sei que num sistema de análise, o somatório das quantidades de movimento é igual a zero, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à final. Ok? O antes é igual ao depois, conservação da quantidade de movimento. Vetorialmente falando, essa relação é válida também. Como assim, professor, vetorialmente falando? Bom, eu vou ter que olhar o vetor quantidade de movimento antes e o vetor quantidade de movimento depois. O vetor quantidade de movimento antes é zero, logo o vetor quantidade de movimento final do sistema também é zero. Então vamos somar as quantidades de movimento? Ó, o lítio eu sei que ele está assim, certo? Esse aqui é o lítio. Beleza? Para somar, eu vou pegar a parte de trás do vetor do elétron e colocar na ponta do lítio. Ok? Então está aqui o vetor do elétron. Agora você tem que pensar comigo. Aonde tem que estar o vetor do antineutrino para que eu encaixe aqui e eu não tenha a quantidade de movimento final, porque tem que ser zero. Né? O antes é zero, então o final é zero. Ele tem que vir aqui, né pessoal? Aqui, ó, fechando, né? Ele tem que fechar. Por quê? Agora eu não consigo, ó, ligar o primeiro no último. Não tenho vetor quantidade de movimento final, é zero, assim como antes. Portanto, a alternativa correta dessa questão, alternativa D. O antineutrino no nosso desenho, ele estaria mais ou menos assim, né? Ó. É isso que está acontecendo, tá bom? Vamos ver a questão 191 da VUNESP, mudar um pouquinho o tema. Aqui é a quantidade de movimento, vamos ver a outra. O gráfico representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro. Então você tem aqui, ó, temperatura no eixo Y, tempo em minutos no eixo X, tá bom? Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro e que o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica dissipando energia a uma taxa de 120 watts, a capacidade térmica do líquido vale quanto? Vamos lá. Unidades de medida das respostas, Joule por Celsius. Logo, ele está considerando a capacidade térmica como a quantidade de calor sobre a temperatura. Ok? É isso que ele quer, na verdade, né? A quantidade de calor sobre a temperatura, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha aqui nesse gráfico e eu vou escolher aqui um ponto exato dele. Por exemplo, esse aqui, né? Ó, esse ponto tem um valor exato de 2 minutos por uma temperatura de 36. Ó, o gráfico começa no 24. Então, do 24 para o 36,
eu tive 12 graus de variação de temperatura, ok? Isso em 2 minutos. Então veja, eu já sei que para calcular a capacidade térmica aqui, usando esse ponto, a minha variação de temperatura é 12. Mas eu não tenho a minha quantidade de calor. Onde que eu vou buscar a quantidade de calor? Na relação de potência, galera. Potência não é energia por tempo. Perceba, eu já tenho a potência de 120, ok? A minha energia é a quantidade de calor sensível, que é MC, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Tudo isso dividido por um tempo de 2 minutos, em segundos, só multiplicar por 60, não é? Legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar quem? Essa multiplicação aqui, ó. Por que eu vou isolar essa multiplicação? Porque massa vezes calor específico também é capacidade térmica. Então, ou você calcula da forma que eu coloquei aqui, ou neste formato dentro da massa vezes calor específico. E é isso que a gente vai resolver aqui. Então, como que vai ficar isso aqui, né? Ó, os meus 120 vão estar multiplicando esse outro produto aqui, certo? Que é 120. Então, vai ficar 120 vezes 120 igual, no lugar de massa vezes calor específico, capacidade térmica. E no lugar da variação de temperatura, eu vou jogar 12. Nem precisávamos aqui da relação da equação pura da capacidade térmica. Então, capacidade térmica será 120 ao quadrado dividido por 12. Eu não vou colocar 120 ao quadrado, não. Vou colocar assim, ó. 120 vezes 120. Por que você não fez a conta, professor? Ó, porque 120 por 12 sobra 10. Então, a nossa capacidade térmica, 10 vezes 120, 1.200 joules por grau Celsius. A alternativa correta dessa questão aqui, alternativa E, né, pessoal? Alternativa E, tá bom? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Resolvemos aí uma questão de dinâmica impulsiva muito comum na primeira fase da FUVEST. Muito comum aparecer na primeira fase da prova da USP, galera. Fiquem atentos a esse tema. E uma questão de calorimetria que, no geral, aparece todos os anos nas primeiras fases dos vestibulares, tá bom? Então, ó, um beijão e até mais, pessoal!